Entre 1943 e 1944, a resistência francesa não lutou apenas contra os ocupantes alemães. Também travou uma guerra silenciosa, direta e letal contra seus próprios compatriotas, os colaboradores do regime nazista. Cada traidor identificado era uma ameaça que precisava ser eliminada. Não houve julgamentos nem advertências, bastava um mandado, uma placa, um endereço. Alguns foram abatidos a tiros na estrada, outros foram sequestrados, interrogados e executados sem deixar vestígios. Muitos colaboradores morreram sabendo que seus nomes estavam marcados há semanas. Entre eles, havia oficiais de alta patente, policiais, informantes e civis que vendiam informações em troca de favores. Violette Morris, a execução da traidora mais temida. Na madrugada de 26 de abril de 1944, uma cena de guerra clandestina rompeu o silêncio rural da estrada que ligava Lieuret a Épingle, na Normandia. Um Citroën Traction Avant avançava lentamente quando, sem aviso, foi atingido por uma rajada estrondosa de metralhadora. O motor explodiu em chamas, os vidros se estilhaçaram. O veículo parou à beira da estrada, completamente crivado de balas. Lá dentro, todos os ocupantes estavam mortos, incluindo o principal alvo do ataque, Violette Morris, uma das mais infames colaboradoras do regime nazista na França. Foi o ápice de uma vida tão extravagante quanto perigosa. Uma mulher que quebrou todas as normas de sua época e, em seus últimos anos, decidiu trair seu país aliando-se aos seus algozes. Para a resistência francesa, ela não era simplesmente uma traidora. Era um monstro, uma torturadora, uma ameaça. A execução foi rápida, violenta e deliberadamente simbólica. Com a morte de Morris, a resistência enviava uma mensagem. Não haveria misericórdia para os colaboradores. Violette Morris nasceu em 18 de abril de 1893, em Paris. Filha de um oficial do exército, foi educada em conventos, mas sempre se sentiu desconfortável com os limites sociais impostos às mulheres. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu como motorista de ambulância na linha de frente, já demonstrando uma personalidade ousada e rebelde. Mas sua lenda começou a tomar forma na década de 1920. Atleta prodigiosa, Morris se destacou em modalidades tão diversas quanto boxe, ciclismo, natação, arremesso de peso e, especialmente, automobilismo. Ela se tornou campeã nos Jogos Olímpicos de Monte Carlo e era figura frequente na mídia por seu estilo de vida abertamente desafiador. Usava roupas masculinas, fumava em público, falava grosseiramente e tinha um relacionamento romântico com outra mulher, Yvonne Debré. Em 1928, foi banida pela Federação Francesa de Esportes Femininos por comportamento imoral. Foi proibida de competir. A humilhação pública foi o primeiro grande ponto de virada em sua vida. Durante a década de 1930, caiu na marginalização econômica. Abandonada pelos círculos esportivos e desprezada pela imprensa, seu ressentimento em relação à República Francesa cresceu, assim como sua proximidade com os círculos fascistas. Em 1936, Violette foi convidada por Gertrude Honecker, uma agente do SD, Sicherheitsdienst, o serviço de inteligência nazista, para as Olimpíadas de Berlim. Ela foi apresentada a Adolf Hitler como o protótipo da nova mulher europeia. A partir de então, tornou-se informante do Reich. Seus contatos e conhecimento técnico foram cruciais. Ela entregou esquemas do tanque francês Somme S-35 e dados sobre fortificações ao longo da linha Maginot. Sua traição já estava em andamento. Com a ocupação de Paris em 1940, Morris aderiu entusiasticamente ao movimento colaboracionista. Ela se juntou a Carling, a polícia política francesa a serviço da Gestapo. Operando em sua casa flutuante no Sena, ela foi acusada de participar da tortura de membros da resistência. Depoimentos de sobreviventes e fontes aliadas afirmam que ela espancava prisioneiros pessoalmente, usava cintas, tubos e métodos de choque. Ela recebeu o apelido de a hiena da Gestapo. Sua colaboração não foi apenas ideológica ou de conveniência, ele também lucrou com isso. Ele era dono de uma oficina mecânica que atendia à Luftwaffe e fornecia combustível no mercado negro. Ele é creditado com dezenas de denúncias fatais. A resistência não esqueceu. Apesar de sua camuflagem civil, a figura de Violette era reconhecível demais, perigosa demais.
O grupo Surcouf, ligado às Forças do Interior Francesas, FFI, planejou sua eliminação durante semanas. Obtiveram informações sobre sua rota habitual na Normandia. Sabiam que ela viajava armada, que estava acompanhada por outros colaboradores e que não se renderia facilmente. A operação foi simples, mas eficaz. Escondidos entre as árvores, os combatentes da resistência aguardaram a chegada do Citroën. Quando o carro entrou na zona de tiro, o ataque começou. Balas de fuzil, tiros de metralhadora e de metralhadora atravessaram o veículo. 5 adultos, incluindo Morris, e 2 crianças morreram instantaneamente. O fato de menores viajarem no carro causou certo desconforto até mesmo dentro da própria resistência. Mas os comandantes justificaram. Eram todos colaboradores, a guerra não faz distinção entre inocentes na maquinaria inimiga. O corpo de Violette Morris, irreconhecível devido aos ferimentos de bala, foi levado ao necrotério local. Ninguém reclamou seu corpo. Ela foi enterrada em uma vala comum, sem lápide, missa ou luto. Para muitos, a morte de Violette Morris foi uma libertação. Seu nome tornou-se sinônimo de terror. A imprensa underground a celebrou como um ato de justiça poética. Algumas publicações da época escreveram: "O animal caiu. Paris respira." No entanto, ao longo dos anos, surgiram vozes que questionam a verdadeira extensão de sua colaboração. Alguns historiadores, especialmente nas últimas décadas, sugeriram que ela pode ter sido usada como bode expiatório. Uma mulher que levava uma vida dissidente, odiada tanto por sua colaboração quanto por violar as normas de gênero. Seu papel como espiã foi amplamente documentado, mas a extensão exata de seu envolvimento em tortura ainda é motivo de debate. A verdade é que nos arquivos do SD e da Gestapo seu nome aparece vinculado a múltiplas operações repressivas. Ela também foi mencionada por agentes do SOE, Special Operations Executive, britânico, como uma pessoa de interesse. Na França libertada, sua reputação por si só já bastava para justificar sua execução. A história de Violette Morris não termina com sua morte. Durante décadas, ela foi ignorada pela historiografia oficial. Ninguém a homenageou. Na França do pós-guerra, seu nome era pronunciado apenas para nos lembrar da traição. Ela foi apagada como uma mancha, mas sua execução marca um momento crucial na história da resistência: a transição da defesa para a justiça pela força das armas. A ação contra ela não foi legal, não houve julgamento, nem advogado, nem apelação. Apenas uma estrada, algumas balas e um corpo baleado. A hiena da Gestapo teve o fim que muitos esperavam, mas no limite do que separa a justiça da vingança. Libertação da França, linchamentos e vingança popular. Com a retirada das tropas alemãs e a entrada dos aliados em Paris em agosto de 1944, a França acordou em liberdade e fúria. Durante 4 anos, a nação fora levada à escuridão pela máquina de ocupação e por seus próprios compatriotas, que se tornaram carrascos voluntários. A libertação não significou apenas o fim da dominação nazista. Para muitos, significou a oportunidade de acertar contas. A humilhação acumulada, o luto privado, a traição social, as feridas abertas por denúncias, deportações e torturas precisavam de uma válvula de escape. E essa válvula era a violência. A euforia inicial que se seguiu à queda do Terceiro Reich em solo francês não levou à ordem imediata, mas sim a uma onda de represálias espontâneas. Em dezenas de cidades libertadas, as ruas tornaram-se palco de punições coletivas. Uma acusação de um vizinho, uma palavra sussurrada no ouvido direito, uma fotografia em um arquivo confiscado, um olhar desconfiado bastavam para desencadear uma sentença. A justiça institucional, ausente ou incapaz de processar a avalanche de nomes, foi substituída pela justiça de rua. Multidões sem rosto e desenfreadas saudavam dívidas em praças públicas. Em Grenoble, poucos dias após a retirada alemã, 6 jovens foram executados no que se tornou um dos episódios mais simbólicos do período. Eles eram membros da Milice, a força paramilitar do regime de Vichy responsável por reprimir a resistência. Eles foram retirados de suas celas sem um julgamento formal e levados para uma velha olaria nos arredores da cidade. Amarrados a postes enferrujados, foram fuzilados diante de milhares de pessoas. Entre os espectadores estavam mães com filhos, idosos e homens que haviam perdido seus irmãos no fronte.
O silêncio antes dos tiros foi absoluto. Depois, a multidão explodiu em aplausos. A execução foi filmada, fotografada e comentada. Os corpos permaneceram visíveis por um tempo como um aviso e uma catarse. A escolha do local não foi coincidência. Fora lá que os alemães haviam fuzilado 23 combatentes da resistência semanas antes. Agora o ciclo de mortes estava mudando de direção. Dijon viveu uma cena ainda mais brutal. Jacques Larsac, ex-chefe de polícia ligado ao aparato repressivo colaboracionista, foi arrancado de sua cela por uma multidão que se recusou a esperar pelo veredito do tribunal. Sua morte foi tão brutal quanto simbólica. Ele foi arrastado, insultado, espancado, pendurado em um semáforo e desfilado em frente à prefeitura. A cena foi testemunhada por uma multidão diversa e barulhenta, em uma atmosfera que lembrava mais uma execução medieval do que uma transição para a democracia. As pessoas cantavam, riam e tiravam fotos. O corpo se tornou um troféu e sua morte, um espetáculo. A raiva popular não conhecia classe, idade ou origem. Uma das manifestações mais controversas foi a violência sistemática contra mulheres acusadas de manter relações com soldados alemães. Não importava se eram forçadas, se o faziam por fome, medo ou amor verdadeiro. Aos olhos de muitos, essas mulheres não eram vítimas nem pessoas, eram emblemas de um ultraje à honra nacional. A punição era tão pública quanto simbólica. Elas eram raspadas em praças centrais, parcialmente nuas, pintadas com suásticas e forçadas a desfilar em meio a cusparadas e zombarias. As fotografias, tiradas por correspondentes aliados, deram a volta ao mundo. Mulheres de cabeça baixa, cercadas de insultos, crianças apontando, homens sorrindo. Em alguns casos, até mesmo os bebês nascidos dessas relações também eram humilhados ou abandonados. A cena se repetiu centenas, talvez milhares de vezes. Estima-se que mais de 20.000 mulheres foram submetidas a essas humilhações públicas. Algumas foram executadas, outras ficaram marcadas para o resto da vida. Em cidades pequenas onde todos se conheciam, uma única acusação bastava para causar vergonha. Nas grandes cidades, as turbas eram mais anônimas, mas igualmente ferozes. O coletivo prevaleceu sobre o individual e o emocional sobre qualquer noção de justiça. No cerne dessa violência estava um paradoxo doloroso. A resistência, em nome da liberdade, teve que operar clandestinamente, silenciosamente, sob constante ameaça. Quando o país foi libertado, essa mesma estrutura, agora legitimada pela vitória, nem sempre foi capaz ou disposta a canalizar seu poder por meio de mecanismos legais. Em muitos casos, o que foi desencadeado foi uma segunda guerra, não contra um inimigo estrangeiro, mas contra os fantasmas internos da nação. O expurgo não foi ordenado nem centralizado, foi fragmentado, desigual, às vezes coordenado e às vezes completamente espontâneo. Em alguns lugares, comitês de libertação tentaram estabelecer critérios. Em outros, a fúria foi o único guia. Charles de Gaulle, ciente do caos, adotou uma postura ambivalente. Ao mesmo tempo em que defendia a restauração da autoridade do Estado e a contenção dos abusos, também aceitava que expurgos espontâneos faziam parte do processo. A administração provisória não tinha meios para controlar milhares de casos de colaboração. A justiça sumária foi, portanto, tolerada em nome da necessidade histórica. Para muitos franceses, tais atos eram a única reparação possível. Para outros, eram um sintoma de que a nação havia perdido, além da guerra, uma parte de sua alma. A passagem do tempo não curou todas as feridas. Quando a névoa da guerra se dissipou, dúvidas começaram a surgir. Quantos dos executados o foram por motivos pessoais disfarçados de justiça patriótica? Quantas mulheres foram marcadas por ciúme ou inveja em vez de ações reais? Arquivos, testemunhos tardios e investigações do pós-guerra revelaram dezenas de erros, manipulações e vinganças privadas disfarçadas de patriotismo. Alguns dos executados eram adolescentes recrutados à força, outros eram simples funcionários que não conseguiam escapar do aparato estatal. Muitas das mulheres humilhadas não fizeram nada além de sobreviver. O que aconteceu em 1944 foi a expressão brutal de uma nação fragmentada. A resistência havia vencido, mas sua vitória não foi isenta de sombras. As execuções sem julgamento, os linchamentos em massa e a humilhação pública não foram apenas consequências da dor. Foram também sintomas de um país que, ao encontrar sua voz, gritou alto demais.
A linha entre justiça e violência se turvou. A raiva coletiva não esperou por provas. Só precisava de uma vítima visível. Os franceses do pós-guerra tiveram que confrontar essa verdade incômoda. Nem todos os crimes foram cometidos pelos ocupantes. Alguns nasceram entre eles. Nas mesmas ruas onde bandeiras nazistas outrora foram hasteadas, sentenças agora eram executadas sem juiz. Nas mesmas sacadas de onde o invasor fora saudado, a zombaria era aplaudida. A memória coletiva demorou a aceitar esses episódios. Durante anos, as pessoas preferiram falar da glória da libertação em vez de seus excessos. Mas as fotografias, os arquivos, os túmulos anônimos permaneceram. E com eles a pergunta persistente: o que se ganha quando a justiça se torna um espetáculo? A colheita do ódio foi real, foi massiva. E enquanto para muitos marcou o fim de um período de sofrimento, para outros inaugurou uma nova era de silêncios desconfortáveis e culpa oculta. O pós-guerra começou não com a reconciliação, mas com o eco de tiros, cabeças raspadas e corpos arrastados pelas ruas. O sangue parou de correr por ordem do inimigo, mas isso não o impediu de correr. Fogo contra os traidores, as caçadas da resistência francesa. Na França ocupada entre 1940 e 1944, nem todos os inimigos usavam uniformes alemães. O colaborador francês era o inimigo silencioso, muitas vezes indistinguível do vizinho, do lojista, do policial, do padre. Em um contexto de humilhação nacional, racionamento, propaganda e medo, milhares de cidadãos franceses escolheram servir aos interesses do Terceiro Reich. A traição assumiu muitas formas: denúncia, repressão, tortura, administração de pilhagens e até mesmo participação direta em deportações. Mas, além do gesto específico, da decisão concreta de colaborar, havia uma matriz profunda e estrutural que permitia que essa traição florescesse em todos os estratos sociais, em todas as regiões, com todas as justificativas imagináveis. Quem eram realmente esses traidores? O que os motivava? Agiam por ideologia, necessidade, vingança ou simplesmente medo? O colaboracionismo não era um fenômeno marginal ou exclusivo de fanáticos ou criminosos. Era um espelho escuro que refletia uma sociedade fragmentada, sitiada por seus próprios demônios históricos e empurrada para o abismo pela ocupação. Este capítulo busca desvendar não apenas a identidade dos colaboradores, mas também os mecanismos sociais, psicológicos e políticos que os tornaram possíveis. Não para justificar seu comportamento, mas para compreender como a traição está entrelaçada no corpo vivo de uma nação derrotada. Muitos membros da milícia e de outras organizações colaboracionistas não descobriram o autoritarismo com a chegada das tropas alemãs. Já o carregavam consigo, como uma semente que só precisava de solo fértil para crescer. Eram antigos militantes de grupos nacionalistas, nostálgicos da ordem e do império, homens que viram no colapso de 1940 a confirmação do fracasso da democracia liberal. Para eles, a queda da França não foi apenas uma derrota militar, mas o sintoma de um mal-estar moral. Encontraram na nova ordem uma promessa de renovação, uma cruzada contra o comunismo, o judaísmo, o liberalismo e todas as formas de decadência moderna. A Alemanha oferecia o modelo de uma pátria rejuvenescida, disciplinada e racialmente pura, sem partidos nem greves, sem concessões ao pluralismo. Muitos se voluntariaram antes mesmo de existir uma estrutura formal de colaboração. Em suas mentes, não estavam traindo a França, estavam salvando-a de si mesma. O caso de Joseph Darnan ilustra essa mentalidade. Veterano condecorado da Primeira Guerra Mundial, que se tornou líder supremo da milícia, ele acabou jurando lealdade pessoal a Hitler em 1943. Fez isso com convicção, com absoluta clareza ideológica, acreditando ser o herdeiro da verdadeira França. Em seu círculo, a obediência ao Reich não significava submissão, mas uma aliança estratégica para a regeneração nacional. Seus homens se viam não como algozes, mas como sentinelas de uma civilização ameaçada. Mas essa convicção, férrea, cega, era apenas um dos muitos caminhos para a traição. Em outros casos, a colaboração era simplesmente uma forma de sobrevivência. A França ocupada era um país em ruínas. Cidades sofriam cortes de energia, aldeias estavam isoladas e a fome era uma constante. Os alemães estavam tomando recursos, a economia estava paralisada
e o desemprego aumentava. Nesse contexto, pertencer ao governo de Vichy ou às forças colaboracionistas oferecia vantagens impensáveis. Um salário fixo, acesso a melhores rações e proteção contra o trabalho forçado na Alemanha. Atraídos por essas promessas, muitos jovens sem profissão ou esperança se juntaram à milícia ou à polícia. Alguns eram camponeses deslocados, outros trabalhadores desempregados, e muitos eram criminosos comuns aos quais foi oferecida a anistia em troca de serviço. Para muitos, era uma escolha pragmática: alistar-se ou morrer de fome. Nesse ponto, a colaboração tornou-se um salário. A colaboração também era passiva. Nem todos pegavam em armas ou participavam de incursões. Muitos simplesmente concordavam em trabalhar em escritórios do regime, realizando censos, elaborando listas, guardando armazéns e lacrando documentos. A máquina de subjugação exigia funcionários públicos, arquivistas, motoristas e escriturários. Bastava não fazer perguntas, obedecer ordens sem discutir, desviar o olhar quando alguém desaparecia. Uma assinatura, um número escrito incorretamente, uma pasta entregue no prazo podiam significar a morte de outra pessoa. E, no entanto, para milhares de franceses, essas tarefas faziam parte da normalidade. Não havia remorso, apenas rotina. A propaganda de Vichy e do Reich apenas aguçou essas divisões, alimentava o ressentimento e oferecia justificativas. O colaborador não se sentia um carrasco, mas sim um executor de uma justiça ancestral, de uma vingança histórica. Assim, o ódio se transformava em dever. Em muitas aldeias, uma acusação anônima bastava para fazer alguém desaparecer. Bastava sugerir que um rival político escondia armas ou ajudava judeus para dar início à repressão. Por trás de muitas denúncias não havia ideologia nem dinheiro, havia inveja, ciúme e rancores antigos. O papel das mulheres nessa rede era mais complexo do que a história oficial se dispôs a admitir. Embora a imagem mais amplamente disseminada seja a de jovens que rasparam a cabeça após a libertação por terem tido relações com soldados alemães, seu envolvimento era mais profundo. Muitas colaboraram ativamente, como tradutoras, espiãs, secretárias da Gestapo. Algumas participaram de interrogatórios, outras traíram refugiados em troca de privilégios ou por medo. A figura de Violette Morris, ex-atleta que se tornou torturadora, personifica essa zona cinzenta entre o fascínio pelo poder e a crueldade implacável. Mas, ao mesmo tempo, muitas outras mulheres colaboraram de maneiras mais ambíguas, protegendo seus filhos, tentando salvar parentes, cedendo à chantagem. A punição que muitas delas receberam após a guerra foi desproporcional. Enquanto alguns homens que colaboraram conseguiram escapar, se esconder ou negociar sua impunidade, milhares de mulheres foram humilhadas, estupradas e marcadas publicamente. A colaboração feminina era vista como uma dupla traição, a pátria e a moral, mas suas circunstâncias raramente eram consideradas. A justiça foi substituída pela fúria. A colaboração também era invisível, silenciosa, profundamente enraizada em setores sociais que nunca usaram braçadeira. Havia médicos que se recusavam a tratar membros da resistência, advogados que ajudavam a desapropriar famílias judias, funcionários que validavam documentos falsos para agentes alemães. Havia professores que expulsavam alunos indesejáveis, padres que legitimavam a repressão do púlpito, jornalistas que construíam narrativas tóxicas para justificar a violência. Cada um em sua esfera contribuía para sustentar a estrutura do horror. Sem a participação deles, o ocupante teria sido mais desajeitado, mais lento, mais vulnerável. Foi a colaboração daqueles que nunca dispararam um tiro que tornou possível a eficácia da ocupação. A colaboração na França não foi uma observação secundária. Foi um fenômeno massivo, transversal, quase orgânico. Englobou ricos e pobres, velhos e jovens, crentes e ateus, conservadores e progressistas. Cada um encontrou sua justificativa, sua desculpa, sua razão. Alguns o fizeram por lealdade ideológica, outros por medo de serem deportados. Muitos, simplesmente porque podiam, e porque sabiam que ninguém os impediria. Após a libertação, a França teve que se olhar no espelho. E o reflexo não era heróico, era desconfortável, familiar, perturbador. O inimigo não falava apenas alemão. Também tinha um sobrenome francês, usava boina e vendia pão na esquina. A traição não vinha de fora, brotava de dentro.
Compreender a anatomia do colaborador francês significa aceitar que a traição não é um ato extraordinário, mas um mecanismo que pode ser ativado em qualquer sociedade fragmentada, sob pressão, em tempos de medo. Nem sempre se manifesta em armas ou discursos. Às vezes, esconde-se numa folha de papel assinada, num olhar que evita o encontro, numa palavra retida quando mais importa. A linha entre o dever e a traição é mais frágil do que gostaríamos de acreditar, e é justamente essa fragilidade que torna essencial não esquecê-la. Milícia francesa, o terror nascido entre franceses. A Milice Française, ou simplesmente Milice, não foi apenas uma força política criada pelo regime de Vichy para sustentar sua legitimidade entre o povo francês. Foi um instrumento de repressão brutal, sistemática e profundamente ideologizada, operando com a bênção e o apoio direto dos ocupantes nazistas. Composta por franceses que escolheram lutar contra outros franceses, sua existência personifica a face mais sinistra da colaboração. Enquanto a Wehrmacht e a Gestapo mantinham o controle territorial geral, a milícia agia como o bisturi do terror, penetrando nas camadas mais íntimas da sociedade francesa. Bairros, cidades, ruas, famílias. Seu conhecimento do terreno e suas conexões locais os tornavam uma ferramenta insubstituível e temida. Testemunhos de sobreviventes, arquivos de julgamentos do pós-guerra e memórias pessoais concordam em um ponto. A milícia torturava com violência calculada e desumanizante. Não era uma violência aleatória, era funcional, projetada para destruir corpos, quebrar testamentos e extrair confissões, nomes, listas e endereços. Entre os métodos utilizados estavam espancamentos sistemáticos com cacetetes, chicotes ou cintos, aplicados nas coxas, costas, costelas e rosto. Choques elétricos eram usados com dínamos improvisados conectados aos genitais ou dedos. Simulava-se asfixia com sacos de pano úmidos ou imersão da cabeça em baldes de água suja. Mutilações com lâminas de barbear ou charutos acesos, aplicadas nos mamilos, unhas ou virilha. Técnicas de privação extrema incluíam inanição prolongada, isolamento e exposição ao frio. A típica câmara de tortura era um porão sem janelas, com paredes rebocadas para abafar os gritos. Em Paris, um dos centros mais temidos era o da Rue Lauriston, sede da Gestapo francesa, onde colaboradores e alemães trabalhavam juntos. Existem documentos de dezenas de prisioneiros que foram amarrados, pendurados em ganchos, espancados até desmaiar, e depois retornaram às suas celas apenas para repetir o processo no dia seguinte. Centros de detenção controlados pela milícia ou compartilhados com a Gestapo estavam espalhados por várias cidades. Alguns dos mais notórios: Fort de Montluc, Lyon, a prisão central da milícia, onde milhares de combatentes da resistência eram interrogados. Hotel Terminus, Bordeaux, convertido em um centro de tortura e execução. Prisão de Fresnes, Paris, oficialmente sob controle alemão, mas com presença ativa de colaboradores franceses. Maison d'Arrêt em Toulouse, onde eram realizados interrogatórios prolongados, liderados por oficiais franceses. Nessas instalações, não apenas combatentes armados foram torturados, mas também civis. Impressores, mensageiros, padres, médicos e até crianças que atuavam como agentes de ligação. Registros mostram dezenas de mortes por hemorragia interna, fraturas no crânio e sepse não tratada. A milícia não agiu sozinha. Desde sua fundação em 1943, sob a liderança de Joseph Darnan, operou como uma filial local da Gestapo alemã, especializando-se em rastrear combatentes da resistência, judeus escondidos, prisioneiros fugitivos e desertores. Darnan, um fervoroso antissemita e veterano da Primeira Guerra Mundial, jurou lealdade pessoal a Adolf Hitler. Isso efetivamente transformou a milícia em uma unidade semi-autônoma da SS. Muitos de seus quadros receberam treinamento na Alemanha. Alguns até lutaram na Frente Oriental, na divisão Carlos Magno da Waffen-SS. Essa colaboração direta resultou em operações conjuntas. Um exemplo marcante foi o desmantelamento da Rede Combat, em Lyon, liderada por Klaus Barbie, mas realizada com o apoio logístico e tático da milícia local. Nos meses finais da ocupação, à medida que a resistência ganhava terreno, a milícia radicalizou suas ações. Muitos prisioneiros não foram interrogados, mas executados. Em alguns casos, em retaliação a ataques de MACs.
Em outros, para apagar evidências, punir comunidades inteiras ou disseminar o terror. Um caso brutal foi a execução de 34 prisioneiros na prisão de Saint-Pierre, em Paris, após uma rebelião. A ordem veio diretamente dos líderes da milícia, que selecionaram os prisioneiros aleatoriamente. Eles foram retirados de suas celas ao amanhecer, alinhados no pátio interno e fuzilados sem julgamento. Nas áreas rurais, o método era ainda mais rápido. Os suspeitos eram capturados, interrogados sob tortura e depois levados para florestas ou campos abertos, onde eram baleados e enterrados em valas comuns. Uma das práticas mais obscuras da milícia era a perseguição de parentes dos combatentes da resistência. Quando não conseguiam capturar o alvo principal, prendiam suas esposas, mães, irmãos ou filhos. Muitos deles eram torturados para forçar confissões ou submetidos à chantagem emocional. Um depoimento recuperado dos arquivos do Tribunal de Lyon relata o caso de uma mulher grávida que foi detida junto com sua filha de 10 anos. Ambas foram interrogadas por horas. A menina foi espancada na frente da mãe até revelar a localização do marido, chefe de uma célula de sabotagem ferroviária local. O homem foi capturado no dia seguinte e executado. Há também relatos de despejos forçados, incêndios de casas de famílias, confisco de propriedades e ameaças públicas com listas de famílias colaborando com terroristas. A lógica era simples: atacar a árvore, mas também as raízes. Muitos sobreviventes que testemunharam após a guerra compartilhavam um sentimento. O medo que sentiam dos alemães era terrível, mas o medo da milícia francesa era ainda maior. Por serem da região, falavam a mesma língua, sabiam quem era quem e agiam sem moderação. Uma mulher detida em Limoges contou a um tribunal em 1945. Eles me espancaram com uma mangueira molhada até minhas costelas quebrarem. Me despiram e me penduraram pelos pulsos por horas. Um deles, um francês, não um alemão, me disse que se eu não falasse, ele traria meu filho e o faria olhar. O colaborador como Carrasco não foi um acidente histórico. Foi uma construção política alimentada pelo ódio, pela ideologia, pelo oportunismo e muitas vezes por uma sede de poder desencadeada sob a proteção da impunidade. A milícia e seus colaboradores civis transformaram o solo francês em uma terra de medo, silêncio e traição. Por 2 anos, semearam o horror em nome da ordem, da obediência e da pureza racial. Mas sua punição não tardaria a chegar. Com a libertação do país, muitos seriam executados, como já vimos, outros julgados e condenados. Mas nenhuma punição apagaria o terror semeado. No coração da França, o Carrasco falava francês, conhecia as ruas e usava a mesma bandeira, só que de cabeça para baixo. Quem foram os traidores? Anatomia do colaboracionista francês. Na França ocupada entre 1940 e 1944, nem todos os inimigos usavam uniformes alemães. O colaborador francês era o inimigo silencioso, muitas vezes indistinguível do vizinho, do lojista, do policial, do padre. Em um contexto de humilhação nacional, racionamento, propaganda e medo, milhares de cidadãos franceses escolheram servir aos interesses do Terceiro Reich. A traição assumiu múltiplas formas: denúncia, repressão, tortura, administração de pilhagens e participação direta em deportações em massa. A ocupação não apenas revelou a brutalidade do invasor, mas também a fragilidade moral dos invadidos. Mas quem eram realmente esses traidores? O que os motivou? Agiram por ideologia, necessidade, ressentimento ou covardia? Este capítulo visa desvendar a anatomia social e moral do colaboracionista francês, não como uma figura isolada ou monstruosa, mas como o produto complexo de uma sociedade fragmentada, abalada pelo colapso, pela derrota e pela ocupação. Pois a traição não era a exclusividade de uma elite política ou de criminosos declarados. Era um fenômeno profundo, enraizado nos medos, frustrações e ambições de uma nação inteira e dilacerada. Entre os primeiros a abraçar a colaboração estavam aqueles que não haviam descoberto o autoritarismo com a chegada dos nazistas. Eles já o carregavam consigo. Eram militantes de longa data da extrema-direita francesa, nostálgicos da ordem hierárquica, inimigos jurados da república parlamentar. Sua rejeição à democracia, ao secularismo e ao internacionalismo não nasceu com a guerra,
mas foi incubada por anos à margem de uma política polarizada. Para esses homens e algumas mulheres, a derrota de junho de 1940 foi um sinal divino, uma confirmação de que a França precisava de regeneração moral, um castigo redentor. Eles viam na ocupação uma oportunidade de purgar o que consideravam as impurezas da nação. Marxismo, judaísmo, decadência liberal, imprensa livre, miscigenação cultural. Eram poucos em número, mas eram fanáticos. Viam na Alemanha um modelo de ordem, uma promessa de limpeza nacional. Alguns ofereceram seus serviços antes mesmo de existir uma estrutura formal. O caso mais emblemático foi o de Joseph Darnan, veterano da Primeira Guerra Mundial e patriota radicalizado, que acabou jurando lealdade pessoal a Hitler. Para ele e seus seguidores, a milícia não era um instrumento de opressão, mas uma cruzada moral. Não se consideravam traidores, mas sim restauradores da alma francesa, convencidos de que lutavam contra inimigos internos disfarçados de compatriotas. Dezenas de milhares aderiram a esse núcleo ideológico com motivações muito mais materiais. A França, sob ocupação, era um país devastado. Fome, frio, desemprego, medo. A economia entrou em colapso. Indústrias foram confiscadas, colheitas requisitadas. Em meio a essa desesperança, a colaboração oferecia algo tangível. Um prato de comida quente, um salário, um teto sobre suas cabeças. Juntar-se à milícia ou trabalhar para o regime de Vichy significava evitar o recrutamento compulsório para as fábricas alemãs. Significava sobrevivência. E para muitos jovens sem futuro, camponeses arruinados ou marginalizados urbanos, era também um caminho inesperado para a ascensão social. Uniforme, autoridade, respeito. A guerra lhes dava um lugar que a paz nunca oferecia. Alguns entraram como carcereiros, motoristas, assistentes administrativos. Outros eram meros oportunistas. Sua lealdade não residia em Berlim ou Paris, mas em seus estômagos e medos. Para alguns, a colaboração era uma forma de substituir o poder caído, uma adaptação em vez de uma traição consciente. Mas o resultado era o mesmo. Cada assinatura em um documento, cada lista elaborada, cada silêncio cúmplice alimentava a maquinaria do horror. As fraturas internas da França também proporcionaram terreno fértil para a colaboração. A derrota exacerbou antigos rancores entre classes sociais, regiões e convicções políticas. Em muitas áreas rurais, o ressentimento contra a cidade transformou-se em ódio ativo. Em algumas aldeias, colaborar com os ocupantes significava punir o rico comerciante, o professor republicano, o médico judeu. Não se tratava da Alemanha, mas de vingança pessoal disfarçada de patriotismo. A propaganda de Vichy soube explorar esse ódio latente, redirecionando-o para inimigos internos. Nesse clima envenenado, as denúncias se multiplicavam. Um boato, uma carta anônima, uma acusação egoísta bastavam. Ser rotulado de comunista, judeu ou simpatizante da resistência podia bastar para desaparecer. O mais assustador é que, muitas vezes, quem fazia a denúncia não era um estranho, era um vizinho, um primo, um farmacêutico. A ocupação transformou a França em uma sociedade de suspeitas. E nesse jogo sujo, a traição se tornou rotina. O papel das mulheres na colaboração tem sido historicamente invisibilizado ou reduzido a estereótipos. Mas era mais amplo e complexo. Algumas se envolveram romanticamente com soldados alemães, o que gerou escândalo público e punições brutais após a libertação. No entanto, outras participaram ativamente como informantes, datilógrafas, espiãs e, em alguns casos, torturadoras. Nos escritórios da Gestapo em Paris, não era incomum encontrar mulheres francesas envolvidas em interrogatórios. Algumas agiam por ideologia, outras por medo, muitas por autopreservação. Mas seu gênero não as salvava do estigma. Após a guerra, mulheres acusadas de colaboração eram submetidas a humilhações públicas, muitas vezes sem julgamento ou provas, que incluíam estupro, exposição forçada e corte ritual de cabelo. Para muitas comunidades, punir colaboradoras era uma forma simbólica de restaurar a honra nacional violada. Mas a colaboração nem sempre foi ativa ou violenta. Havia outro tipo de colaboração mais silenciosa, mas igualmente corrosiva. A de profissionais, funcionários públicos e técnicos. Pessoas sem uniformes ou ideologia clara, mas com a capacidade de facilitar ou dificultar o funcionamento da ocupação. Professores que expulsavam alunos indesejáveis. Funcionários públicos que autorizavam invasões.
médicos que se recusavam a tratar combatentes da resistência feridos, juízes que proferiam sentenças sob ordens de Vichy, carteiros que interceptavam mensagens clandestinas. Cada um desses gestos, por si só, poderia parecer banal, mas juntos construíram a estrutura necessária para que a repressão funcionasse. Essa colaboração burocrática era, em muitos aspectos, a mais eficaz. Não havia necessidade de gritar ou ameaçar. Bastava assinar, carimbar, ignorar. Era uma colaboração de papel, de rotina, de obediência, mais difícil de detectar, mais fácil de justificar, mas também mais perigosa, porque permitia que o crime se disfarçasse de normalidade. Quando a França foi libertada, o rosto do traidor tornou-se estranhamente familiar. Ele não era um monstro, era o padeiro, o pai de família, o ex-companheiro de guerra. Foi então que o país teve que encarar uma verdade incômoda. A traição não havia se infiltrado de fora, mas surgido de dentro. A anatomia do colaborador francês é um espelho escuro. Reflete as áreas cinzentas da alma humana sob extrema pressão. Mostra que, em tempos de ocupação e terror, a linha entre o dever e a deslealdade se move facilmente. Às vezes, uma assinatura basta. Às vezes, o silêncio basta. O julgamento final, o grande expurgo francês. Quando a França foi libertada no verão de 1944, os sinos da vitória soaram misturados a gritos de vingança. Nos dias que se seguiram à queda do regime colaboracionista, não houve tempo para contenção ou moderação. A euforia popular transbordou para punições sumárias. Em cada praça e cada rua, homens e mulheres taxados de traidores foram espancados, cuspidos, executados, barbeados, arrastados pelas vias públicas ou enforcados em postes de luz. Não importava se a acusação era verdadeira ou produto de boato. A raiva acumulada ao longo de 4 anos de humilhação explodiu sem filtros. Mas tal justiça imediata, sem o devido processo legal ou garantias, não poderia sustentar a legitimidade de uma nação que aspirava a renascer através do Estado de Direito. A França havia sido devastada pela ocupação alemã, mas também por suas próprias fraturas internas. Charles de Gaulle, chefe do governo provisório da República Francesa, compreendeu que o país precisava urgentemente de mais do que símbolos de libertação. Precisava de institucionalização. A justiça popular precisava ser interrompida antes que se tornasse um ciclo interminável de represálias. O Estado precisava retomar o monopólio da força e transformar a ira nacional em um processo legal que oferecesse punição, mas também estabilidade. Assim nasceu o expurgo nacional, um dos esforços judiciais mais complexos da história francesa moderna. Desde os seus primeiros dias no poder, o governo provisório declarou a nulidade de todas as leis aprovadas pelo regime de Vichy, incluindo aquelas que legalizaram a colaboração com os ocupantes nazistas. O objetivo era apagar legalmente todos os vestígios do Estado fantoche, mas também estabelecer uma nova arquitetura jurídica capaz de processar dezenas de milhares de cidadãos que participaram, ativa ou passivamente, na sustentação do regime inimigo. Em 9 de agosto de 1944, foi aprovada a portaria que marcaria o início oficial desse processo. Ela estabeleceu não apenas a criação de tribunais especiais de expurgo, conhecidos como Cours de Justice, mas também júris de honra locais, os comitês departamentais de libertação, cuja missão era avaliar a conduta colaboracionista em suas respectivas regiões. Junto com estes, o Estado introduziu um conceito jurídico único, a indignidade nacional, uma categoria que permitia a punição daqueles que, sem terem cometido crimes sangrentos, tivessem se beneficiado do regime de ocupação ou trabalhado em seus interesses. Entre 1944 e 1951, esses órgãos julgaram milhares de casos. Aproximadamente 300 mil casos foram abertos. Destes, mais de 120 mil foram a julgamento formal. O volume dos procedimentos era colossal. Envolvia não apenas punições, mas também a classificação de comportamentos, o estabelecimento de níveis de responsabilidade e a diferenciação entre atos ideológicos, oportunistas e forçados. 6.700 sentenças de morte foram impostas. Destas, 791 foram executadas, a maioria nos primeiros 5 anos do pós-guerra,
Mais de 40 mil pessoas foram consideradas culpadas de indignidade nacional, o que implicava a perda de direitos civis como o sufrágio, o acesso a empregos públicos ou o recebimento de pensões estatais. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas foram absolvidas por falta de provas ou se beneficiaram de medidas de clemência à medida que o processo avançava. Os julgamentos foram realizados com todas as formalidades processuais possíveis em um país ainda em ruínas. Juízes nomeados, a presença de promotores, advogado de defesa obrigatório, testemunhas e documentos comprobatórios. No entanto, o contexto emocional era inescapável. As salas de audiência estavam lotadas de espectadores, muitos deles sobreviventes, parentes de vítimas e ex-combatentes da resistência. A pressão era constante. Às vezes, a imparcialidade dos juízes, muitos deles ex-combatentes da resistência, era sobrepujada pelo peso simbólico dos acusados. Não era incomum que as audiências se tornassem cenários de tensão social, onde as demandas por justiça colidiam com os limites da lei. Alguns casos alcançaram notoriedade nacional pela posição que os acusados ocupavam dentro do aparato colaboracionista. Pierre Laval, ex-primeiro-ministro do regime de Vichy e figura central do colaboracionismo institucional, foi preso na Áustria enquanto tentava fugir com a ajuda da SS. Seu julgamento começou em 4 de outubro de 1945. Ele foi acusado de ter entregue cidadãos franceses, incluindo crianças judias, à máquina de deportação alemã. Sua defesa foi considerada cínica e evasiva. Em 15 de outubro, ele foi baleado após se recusar a usar uma venda nos olhos e proferir um último grito: "Viva a França!". Outro julgamento simbólico foi o de Joseph Darnand, chefe da milícia, condenado por seu envolvimento direto em tortura, assassinato, deportações e perseguição. Ele foi capturado pelos britânicos na Itália, entregue à França e executado em 10 de outubro de 1945 sem demonstrar qualquer remorso. Os tribunais também julgaram radialistas que propagaram slogans antissemitas, jornalistas que glorificaram o regime nazista, policiais que executaram mandados de prisão, guardas prisionais que auxiliaram em torturas e cidadãos comuns que denunciaram vizinhos por medo ou conveniência. Muitos desses julgamentos foram resolvidos rapidamente graças a provas convincentes: cartas, registros de deportação, ordens assinadas ou depoimentos de sobreviventes. A máquina judiciária agiu rapidamente, embora não sem controvérsia. Com o tempo, o processo de expurgo tornou-se objeto de debate dentro e fora da França. Alguns o consideravam uma reconstrução moral necessária, outros uma forma de vingança legalizada. O historiador Robert Aron observou que muitos julgamentos foram conduzidos em condições irregulares, sob pressão emocional e com provas incompletas. O conceito de indignidade nacional, embora útil do ponto de vista político, gerava ambiguidade jurídica. Como se traçava a linha entre colaboração ativa e mera sobrevivência? Era justo punir aqueles que ocupavam cargos sob coação? Além disso, a magnitude do processo e o colapso administrativo do país levaram a erros. Alguns inocentes foram punidos sem provas sólidas, enquanto inúmeros culpados escaparam. Houve também um uso político do expurgo. Antigos inimigos pessoais foram denunciados infundadamente. Autoridades que haviam colaborado anteriormente começaram a denunciar seus antigos aliados para se salvarem. Nesse clima, a justiça nem sempre foi cega. Apesar dessas críticas, muitos defenderam o processo como indispensável. O próprio de Gaulle considerava o expurgo uma etapa inevitável na reconstrução da República. Não se tratava apenas de uma questão de julgamento, mas de marcar uma fronteira simbólica. A França precisava restaurar sua dignidade, e isso exigia responsabilizar aqueles que haviam traído a nação. Sem um expurgo, argumentava de Gaulle, não haveria verdadeira reconciliação. A partir de 1947, com a Guerra Fria já em curso na Europa e a necessidade de estabilidade política, o Estado francês começou a encerrar gradualmente o capítulo sobre a limpeza judaica. Anistias parciais e posteriormente mais amplas foram aprovadas. Muitos ex-colaboradores foram reintegrados ao setor público. Alguns até ocuparam cargos de destaque na década de 1950. Figuras como Maurice Papon conseguiram esconder sua responsabilidade direta pela deportação de judeus por décadas, até serem finalmente expostas por investigações jornalísticas muitos anos depois.
Nas décadas seguintes, o discurso oficial mudou. A prioridade passou da justiça para a unidade nacional. A colaboração tornou-se um assunto desconfortável, quase tabu. Foi somente na década de 1970 que uma nova geração de historiadores, cineastas e jornalistas começou a rever os arquivos, a abrir feridas esquecidas e a fazer novas perguntas sobre aquele período sombrio. Por meio de documentários, livros e julgamentos tardios, a memória do expurgo voltou a ocupar um lugar central na consciência coletiva. O Grande Expurgo Francês foi simultaneamente um ato de justiça, uma necessidade política e uma tragédia humana. Foi necessário porque nenhum Estado democrático pode ser construído sobre a impunidade daqueles que colaboraram com um regime criminoso. Foi trágico porque revelou as divisões mais profundas de uma nação ferida. Foi imperfeito, precipitado e, por vezes, injusto. Mas foi também um esforço monumental para restaurar o Estado de Direito em um país devastado pela guerra e pela traição. Hoje, à luz do tempo, o expurgo continua sendo um lembrete incômodo. A legalidade por si só não basta para estancar a dor coletiva ou reparar o tecido moral dilacerado. Mas o fato de a França ter tentado julgar, em vez de simplesmente exterminar, continua sendo um gesto civilizador em meio a um continente em ruínas. Porque o julgamento final não foi realizado apenas nos tribunais. Ele também ocorreu, e continua ocorrendo, na consciência de um país que aprendeu que seu pior inimigo pode ter o mesmo rosto, a mesma língua e a mesma bandeira.